Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A igreja celebra neste final de semana a solenidade dos santos Pedro e Paulo apóstolos e vai proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, que está no capítulo 16, versículos 13 a 19 de Mateus, que diz: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, não é um repeteco do Evangelho do domingo passado, que nós ouvimos esta mesma leitura praticamente, só que na versão lucana. Desta vez, nós estamos ouvindo essa mensagem ou este evangelho na versão mateana, que tem um sentido mais importante para essa festa dos apóstolos Pedro e Paulo, né? O evangelho nos apresenta um dos momentos mais decisivos da vida de Jesus, pois já se perfilava no horizonte da vida de Jesus a morte, a condenação em morte de crucificação, né? Ou a morte na cruz. Então, esse momento é um momento de anúncio da paixão também. E um dos momentos muito importantes e bonitos da história da igreja, né? A profissão de fé de Pedro e a instituição do primado petrino, né? Então, são momentos decisivos da vida de Jesus e momentos bonitos para a história da igreja, né? Nesta passagem, o Senhor revela o alicerce visível de sua igreja e nos ensina sobre a importância da fé, da autoridade e da unidade. Jesus começa fazendo uma pergunta aparentemente simples, mas uma pergunta profunda. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? As respostas são várias. E uns vão dizer que ele é João Batista, outros vão ainda responder que ele é Elias ou Jeremias, ligando Jesus
a linhagem dos profetas, né? A linhagem profética, né? Mas revelando que aquele mundo, assim como também o nosso, nem sempre reconhece a verdadeira identidade de Cristo. Se reconhecesse aquele mundo, reconhecesse a identidade de Cristo, não teria levado ele à cruz. E se nós reconhecêssemos a identidade de Cristo, não seríamos tão belicosos, tão guerreiros, tão violentos. Em seguida, Jesus dirige a pergunta aos discípulos. Essa interpelação é pessoal e exige uma resposta de fé. Interpelação pessoal que exige uma resposta de fé que vem de Simão Pedro. Simão Pedro, que é inspirado pelo Pai, né, por Deus, para dar essa resposta bonita que proclama: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa profissão é a pedra angular da fé cristã. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mesma fé, é a mesma fé que hoje professamos no credo. Creio em Jesus Cristo, né? Criador, creio em Deus Pai, Deus Filho, Criador do céu e da terra. Jesus responde a Pedro com palavras solenes. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, Cristo instituiu a igreja como uma realidade visível e hierárquica. Cristo institui a igreja visível e hierárquica, com Pedro como seu fundamento humano. A expressão pedra, rocha, não se refere apenas à fé de Pedro, mas à sua pessoa e missão. A promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela garante a indefectibilidade da igreja, que apesar das crises, apesar das situações, apesar dos cismas, apesar das teorias heréticas, permanece fiel à verdade revelada por Deus. Então, apesar de tudo isso, a igreja permanece fiel à verdade. A verdade revelada por Deus, a verdade revelada a partir do Evangelho. Não existe uma outra verdade. A verdade é realmente o Evangelho e a verdade é a salvação de todos. Por quê? Porque Jesus Cristo deseja salvar a todos nós, a cada um de nós individual e em seguida a humanidade toda, quando no juízo derradeiro, do juízo final. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus vos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos. Um bom final de semana.